A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Se alguém me visita pela primeira vez, fique à vontade. Essa também é a sua casa. Quantos estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Amém? E quantos trouxeram suas Bíblias? Levantem suas Bíblias, por favor. Tem alguns que são cristãos velhos nessa casa e não trazem Bíblia para a casa de Deus. A gente necessita vir para a casa de Deus com Bíblia. Amém, irmãos? Porque hoje estamos vivendo uma geração que queremos tudo fácil. Forno micro-ondas, máquina de lavar, tudo fácil. E isso inclui abrir a Bíblia tudo fácil no telefone. E esquecemos, irmãos, que necessitamos ter a nossa Bíblia em nossa mão. Quando estamos na casa do Senhor, sobretudo. Aprendermos a manusear as Escrituras, aprendermos a saber aonde estão os livros. Não podemos perder esse bom hábito de termos a palavra de Deus em nossas mãos. Amém? Tem uma distribuidora chamada Shekinah aqui na cidade, o lugar mais barato que você vai encontrar Bíblia. Pode se encontrar pela internet, eles levam para a tua casa. Tem Bíblias desde 20 a 25 reais. Eu não trabalho lá, não ganho comissão, eu simplesmente estou falando para vocês. Eu creio que todos têm condições de poder, pelo menos, adquirir uma Bíblia. Amém, igreja? Amém. Quantos estão com as malas prontas já? Amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus está voltando e Ele vem buscar a sua igreja. Necessitamos estar com as malas prontas para irmos morar com Ele. Glória a Deus. Hoje, irmãos, quero dar as boas-vindas à pastora Tânia. Que grata surpresa ter aqui conosco. Amém? Essa é a tua casa. Hoje, irmãos, tem uma mensagem que o Senhor tem me direcionado durante toda essa semana. É sobre buscarmos ser cheios do Espírito Santo. E é que muitas vezes esse é um dos temas que nós temos deixado de lado como cristãos, mas é uma necessidade e uma obrigação de nós de buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus todos os dias da nossa vida, de buscarmos a presença de Deus e vivermos com Ele todos os dias da nossa vida. Uma coisa é certa, igreja, que se nós não temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós estamos vazios. E tudo que nós enfrentamos, passamos, todas as situações, sobretudo situações difíceis, que muitas vezes nos golpeiam, nós não vamos conseguir passar se não temos a presença do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes caímos em desespero, caímos em angústia, caímos em perdição. Por isso que muitos cristãos voltam atrás, porque estão vazios da presença de Deus. Confesso para vocês que estou passando umas semanas bem difíceis, umas semanas bem complicadas, umas lutas que estamos enfrentando, e se não fosse pela presença de Deus em nossas vidas, não conseguiríamos estar de pé. Eu lembro que uma vez eu vi uma mensagem, eu liguei para a pastora Tânia, não sei se lembra, semana retrasada, passada, e falei para ela: pastora Tânia, ora por mim, porque estou passando um momento duríssimo. E ela me falou: filho, justamente ia te ligar para você orar por mim, porque eu estou passando pela mesma situação. E que verdadeiramente, irmãos, ali onde se cumpre a palavra do Senhor, que diz que devemos orar uns pelos outros. Mas como eu vou orar por ela se eu estou vazio de Deus? Ou como ela vai orar por mim se ela está vazia de Deus? Ou como eu vou desejar a paz do Senhor para você se eu não tenho paz de Deus na minha vida? Como você vai chegar aqui na igreja e vai dizer a paz do Senhor, irmão, se o teu coração não está em paz? E que ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém pode repartir aquilo que não tem dentro do seu coração. Ninguém pode oferecer, dar algo para alguém se nós não carregamos em nossa vida. Então, como eu
conseguiria ficar de pé aqui nesse altar para pregar que devemos ser cheios do Espírito Santo se eu estou vazio? Isso seria algo ilógico, seria uma falácia, seria apenas uma teoria. E nós, como cristãos, não devemos viver somente na teoria, nós devemos, aliás, viver na prática. Tudo que nós pregamos, tudo que nós falamos, é a prática que nos leva a um crescimento. É a prática da nossa vida com Deus, o convívio com Deus, a busca da presença do Senhor, que nos leva a um crescimento verdadeiro e genuíno. Por isso, irmãos, que nós estamos vendo hoje uma realidade de igrejas cristãs que estão vazias. Templos estão cheios de pessoas, mas as pessoas estão vazias de Deus, porque não estão buscando constantemente esse toque do Espírito Santo. A palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, no versículo 17, diz o seguinte: não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo dê graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Bendito Deus, poderoso amigo, queremos te dar as graças que nos das vida para estarmos aqui na tua casa. Nos perdoa, Senhor, porque somos pecadores, porque somos falhos, porque somos insensatos, somos ingratos contigo. Mas, Senhor, se não fosse tua misericórdia, se não fosse tua graça, que seria de nós? Ai de mim, Senhor, se não fosse a tua graça. Mas, Pai, obrigado porque até aqui tu tens sustentado as nossas vidas e nos dás a oportunidade de estarmos no melhor lugar que poderíamos estar nesse momento, que é a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o autor da carta aos Efésios continua começa nesse versículo 17, dizendo: não hajam de forma impensada. Em outra versão diz: não sejais insensatos, entendei qual é a vontade do Senhor. E nós devemos entender qual é a vontade do Senhor em nossas vidas. Devemos saber qual é a vontade de Deus para nós. Continua dizendo: não vos embriagueis com vinho. Ou seja, deixa os teus vícios, deixa tudo aquilo que está destruindo a tua vida, afasta-te de tudo aquilo que te afasta da minha presença. Ao invés de você se embriagar de vinho que te leva a uma vida dissoluta, ao invés de você ser partícipe de coisas mundanas, ao invés de você ser partícipe de coisas carnais, ao invés de você ser partícipe de coisas que te afastam da presença do Senhor, a palavra de Deus diz: sede cheios do Espírito Santo. E que, amados, essa é uma ordem que nos foi dada. Essa é uma ordem que nos foi deixada a todos os cristãos. Necessitamos nos afastar das coisas carnais, das coisas que nos levam a uma vida dissoluta, e devemos buscar com ansiedade, com necessidade, sermos cheios do Espírito Santo. E continua dizendo:
sejam cheios do Espírito Santo, mas comecem a falar salmos, a cantar hinos, cânticos espirituais, começa a adorar a Deus, porque quando tu tens uma vida de adoração, quando tens uma vida rendida aos pés do Senhor, quando tens uma vida que mesmo no meio das provações, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das situações tão difíceis que estás enfrentando, tu levas uma vida íntegra de adoração, seremos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, porque a nossa alma está manifestando necessidade pela presença do Todo-Poderoso. Sabe por que não conseguimos passar as provas? Porque ao invés de adorar, nós reclamamos. Ao invés de adorar, nós buscamos escapismos em outras coisas. Voltamos às velhas práticas carnais. E nos excusamos da situação para poder praticarmos os frutos da carne. Efésios capítulo 4, versículo 29. Volta um capítulo, por favor. Efésios 4, 29. Diz o seguinte: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como a sua propriedade. Amados, evitem que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Somente palavras que sejam para edificação, palavras que deem graça àqueles que ouvem, palavras que ajudem a construir vidas, não a destruí-las. Não palavras de fofoca, não palavras que causam contenda. De 1 de Tessalonicenses capítulo 5, 19, diz esta passagem bem curta: não extingais o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo. De que todo o comportamento que nós temos lido em Efésios nos leva a extinguir o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Igreja, por isso que nós vivemos vidas desanimadas, por isso que nós vivemos vidas medíocres, por isso que nós vivemos vidas que não temos um crescimento espiritual. Amados, quando Jesus nos salvou da cruz do Calvário, Ele nos salvou para nos dar vidas triunfantes, para nos dar vidas poderosas, para nos dar vidas firmes. Tudo pelo poder do seu Espírito, aonde nós seríamos levantados para poder convulsionar o mundo. Nós não fomos separados por Deus. Deus não nos salvou para vivermos uma vida afligida, amargurados, entristecidos o tempo inteiro. Que onde você olha nos nossos olhos, parece que você vê uma tristeza constante em nossa vida. Se a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e se a alegria do Senhor é a nossa força, então nós devemos manifestar essa alegria de Deus em nossas vidas todos os dias. Mas por que vivemos em tristeza? Essa é uma verdade escritural, igreja. Que nós deveríamos ser fortes pelo poder do Espírito. Mas não é a nossa realidade. Não é a realidade que nós estamos vivendo. Porque eu conheço cristãos que têm a Cristo em seu coração, que irão ao céu, que são salvados e remidos com o sangue de Cristo,
mas vivem nessa terra afligidos, frustrados. Não têm uma vida poderosa nem triunfante. E quando abrem as Escrituras e se encontra que a palavra do Senhor diz que o gozo do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, essas pessoas dizem: mas por que eu não tenho essa alegria? Por que eu não tenho esse gozo? Quando se encontra na Bíblia que diz a paz que excede todo entendimento, que guarda nossa mente e o nosso coração, os cristãos dizem: mas por que eu não tenho essa paz? Aí vemos alguém que é poderoso na evangelização e é ganhador de vidas e alcança muitas pessoas. Aí nós olhamos do lado de fora e falamos: mas por que eu não tenho esse poder para evangelizar? Porque eu não tenho essa capacidade para levar o Evangelho? Porque eu também não posso viver isso? Quando vemos um cristão que é cheio do Espírito Santo de Deus, outros olham do lado de fora e dizem: porque eu não consigo sentir essa presença? Porque eu não posso ter esse poder que este irmão está tendo? Somos de Cristo, mas muitas vezes estamos levando vidas raquíticas espirituais. Estamos levando vidas miseráveis espiritualmente, frustrados, fracassados. Sabe por quê? Porque não estamos buscando sermos cheios do Espírito Santo. Porque isso temos deixado de lado, igreja. Porque hoje estamos buscando a presença do Senhor para receber as bênçãos que Deus pode nos dar. Porque buscamos a presença do Senhor para receber os benefícios que o seguir a Cristo nos dá. Porque buscamos a presença do Senhor para pedir milagres, para pedir coisas, para pedir emprego, para pedir dinheiro, para pedir aumento de salário, para pedir saúde, para pedir restauração. Mas quantos de nós, sendo sinceros, saímos de casa e falamos: Senhor, hoje eu vou na tua casa, hoje eu vou no culto, e eu quero, Senhor, ser cheio da tua presença. Não permitas que eu saia da tua casa estando vazio da tua presença. Eu quero ir no culto, Senhor, e sentir o poder do teu Espírito. Arranca de mim toda raiz de amargura, arranca de mim toda raiz de perversão. Eu quero ser cheio da tua presença, Senhor. Mas parece que esse desejo se perdeu. Parece que essa necessidade de buscar a presença de Deus perdimos. Parece que para nós, para muitos, o Espírito Santo não é indispensável. Não sentimos a necessidade de sermos cheios da presença de Deus. A Bíblia nos afirma que cada crente tem o Espírito Santo desde o dia em que nós abrimos o nosso coração e reconhecemos que Cristo é o Senhor da nossa vida, reconhecemos que Ele é Salvador da nossa vida. O Espírito Santo passa a tomar posse do nosso corpo. Mas nós estamos ignorando isso, igreja. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte: Efésios 1, versículo 13. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Amém? Amém. Aleluia. Paulo está dizendo: vocês ouviram a palavra de verdade e vocês creram nele, então foram selados pelo Espírito Santo como promessa de Deus. Uma coisa é certa: nós ouvimos a verdade e cremos no Senhor,
estamos selados con el Espíritu Santo. Tú eres propiedad del Espíritu Santo. Tú no eres propiedad del mundo. Tú no eres propiedad del enemigo de Deus. Tú pertences al Espíritu Santo de Deus. Tú eres propiedad del Todo-Poderoso. Que nos falta para acreditarmos isso? O que nos está faltando para buscarmos isso? Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículo 8. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da carne, da sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Quantos aqui estão debaixo do domínio da carne? Deus conhece os nossos corações. Aqueles que estão sob o domínio da carne não podem agradar a Deus. Não adianta você pregar lindo, cantar lindo, tocar lindo, se vestir com as melhores roupas. Se a tua vida está debaixo do domínio da carne, não adianta espernear que não agradaremos ao Senhor. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Igreja, pelo amor de Deus, prestem atenção. Você está selado pelo Espírito Santo. Portanto, tu não deves fazer o que a tua carne te pede. Todos aqui somos tentados, mas levamos o selo do Espírito. Não podemos fazer o que a nossa carne nos pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Porque o salário do pecado é a morte. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverá. Se pelo poder do Espírito você faz morrer a tua carne, você vai viver para sempre. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou com seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Amém? Hoje somos adotados como filhos próprios. Somos filhos de Deus. Assim que, irmãos,
habitação. Tu és a habitação do Espírito de Deus. Necessitamos, igreja, entender que devemos falar do Espírito Santo sempre, e que sem a presença dele nós não podemos ser poderosos. Sem a presença de Deus não podemos ser grandes. Sem a presença de Deus nós não podemos mudar o mundo. Não podemos evangelizar. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, eu não posso orar pelas pessoas. Eu não posso pôr mal na vida das pessoas se eu estou vazio da presença de Deus. Eu não posso subir aqui a cantar se a minha vida está vazia da presença de Deus. Eu não posso subir a tocar um instrumento que vai levar um louvor ao Senhor se eu estou vazio da presença do Senhor. Eu não posso pretender sair dando profecias para as pessoas se a minha vida está vazia do Espírito. Eu não posso vir e impor as mãos e orar por as pessoas que eu creio, acredito que eu devo orar se eu estou vazio do Espírito Santo de Deus. Como eu vou fazer isso? Se a minha vida está vazia, está medíocre, está fracassada espiritualmente. E entendamos algo. O Espírito Santo, irmãos, não é uma coisa para ser repartida. Porque muitas vezes nós falamos, pastora Tânia, eu quero a unção, que a Senhora até me dá um pouco da tua unção. A unção não se corta pelo meio e se reparte. Porque a unção é a presença do Espírito, e o Espírito é uma pessoa, e a pessoa não se divide, a pessoa se entrega por inteiro, é completo. Ou você tem o Espírito, ou tu não tens nada. Mas justamente nós estamos deixando de lado a busca da presença do Espírito Santo. Muitas vezes queremos holofotes, muitas vezes queremos reconhecimentos, muitas vezes queremos seguidores nas redes sociais, mas estamos vazios de Deus. Estamos vazios da sua presença. Deus nesse tempo não está à procura de homens sábios. Não está à procura de homens fortes. Não está à procura de homens com poder. Deus não está à procura de homens influentes. Deus está à procura de homens cheios do Espírito Santo de Deus. Você pode ser a pessoa mais simples dessa igreja, mas se tu és cheio do Espírito de Deus, se tu és cheio da glória de Deus, não há nada que detenha os teus passos. Mas quantos cristãos, os que estamos aqui, verdadeiramente estamos cheios? Quantos cristãos que estamos aqui verdadeiramente estamos dando importância à presença de Deus? Quantos? Quantos? Qual que seria de nós se Cristo viesse agora nesse momento? Será que Ele vai nos encontrar com as lâmpadas cheias de azeite? Ou vai encontrar as nossas lâmpadas cheias dos nossos projetos, dos nossos planos, dos nossos desejos, das nossas adquisições, de tudo que nós queremos? Servir a Deus vai muito além do que nós pensamos, daquilo que nós queremos. Vai muito além de tudo isso. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus? 1 Coríntios 6,19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você não se pertence mais a si mesmo, você pertence ao Espírito Santo de Deus.
O apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta aos Coríntios. Eles tinham o Espírito Santo, mas quando nós lemos essa carta, vemos que essa igreja estava de fracasso em fracasso, de problema em problema. Eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, e alguns bebiam demais. Os homens saíam com mulheres de vida ligeira. É uma carta que está sendo escrita para uma igreja. Havia divisões, havia problemas dentro da igreja. Paulo diz a eles: vocês têm o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito de Deus não tinha eles, porque eles não tinham se entregado ao Senhor como deveriam ter se entregado. E muitos de nós estamos assim, não temos nos entregado totalmente à presença de Deus, não temos nos entregado totalmente às mãos de Deus. Em Efésios nós vimos no início dessa mensagem que devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando somos cheios da presença de Deus, nós perdemos o autocontrole e o Espírito toma o controle da nossa vida. Quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, perdemos nossos desejos, perdemos nossas vontades, perdemos nossas paixões, e o desejo de Deus começa a tomar controle do nosso coração. A paixão de Deus começa a tomar controle do nosso coração. A vontade de Deus começa a dominar nossos passos. Mas se estamos vazios, continuaremos sendo os mesmos homens e mulheres carnais de sempre. Onde não há crescimento, onde não há mudança. Quantas vezes eu tenho falado para o Senhor: Senhor, eu estou me gastando, porque as pessoas não mudam, porque eu tenho que me sentar depois de 7, depois de 6, depois de 5 anos, com as mesmas pessoas, o mesmo problema, a mesma situação, a mesma queda. O que está acontecendo, Senhor? A gente se frustra como pastor muitas vezes. Mas se não fosse porque a palavra do Senhor me diz que o convencimento é do Espírito e não do homem, eu teria largado tudo isso faz tempo. Mas o que acontece, igreja? Porque somos duros de serviço, porque somos duros de cabeça, porque não queremos mudar diante de uma realidade que o Senhor nos está falando todos os dias. Vivemos em divisão dentro da igreja. Vivemos em inimizade dentro da igreja. Eu quero te dizer que se dentro da igreja tu és inimigo de alguém e tu és aqueles que vira as costas para não cumprimentar a pessoa que tu não queres cumprimentar, tu és inimigo de Deus. Que essa é a palavra. Essa é a palavra do Senhor. Sabe, seja cheio do Espírito Santo é uma ordem que o Senhor nos deixa. Nós temos visto novos convertidos, irmãos que são novos na fé, que estão ardendo com o fogo do Espírito em seu coração. E suas vidas estão ardendo pelo fogo de Deus. E esses novos da fé estão com necessidade, estão com vontade de pregar a palavra. Eles não querem subir no altar para pregar. Eles não querem palcos ou cenários para pregar. Eles querem pessoas para chegar e pregar a palavra, pregar o Evangelho. Mas os mais antigos, os velhos da fé, que deixaram que o fogo do Espírito se apague em seu interior, olham para eles e dizem: ele está assim porque é novo, já vai passar. E sabe que
Literalmente nós queremos trazer esses novos que estão ardendo na presença de Deus para botá-los dentro do freezer que é a igreja antiga, a igreja velha, a igreja que perdeu o propósito de Deus, a igreja que se esvaziou da presença do Senhor. Mas eu quero te dizer algo: o normal de Deus, o normal que deveria ser um cristão conforme a Bíblia, é que nós vivamos cheios do Espírito Santo todos os dias. O normal seria que como cristãos nós estejamos cheios do Espírito Santo todos os dias. Sabe o que é o anormal de Deus? Sabe o que é estar doente espiritualmente quando estamos vazios da presença do Espírito? Se somos cristãos que estamos vazios do Espírito, estamos doentes, estamos frios, estamos mortos. E um cristão que está morto espiritualmente é um cristão causador de problemas. É um cristão causador de conflito. O normal, igreja, diante de Deus, é que o homem se entregue ao Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz: sejam cheios do Espírito Santo. Você está falando de uma forma plural, não singular, não individual. Não é apenas para pastores, não é apenas para pregadores, não é apenas para líderes, é para todos. Todos temos a obrigação de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O que acontece, irmãos, quando os homens somos cheios do Espírito Santo de Deus? Há um caso na Bíblia de um homem que foi cheio do Espírito de Deus desde o ventre da sua mãe. Quem sabe disso? Alguém se atreve a dizer quem que foi esse homem? Quem? Alguém pode dizer esse homem que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe? Anos que Deus estava em silêncio total. 400 anos o povo em rebeldia. 400 anos que Deus não falava. 400 anos de ignorância total da lei de Deus. Mas o Senhor levantou a João o Batista. Este homem era cheio do poder de Deus. O Senhor diz: necessito endireitar o caminho do meu povo. Levantarei um homem cheio da minha presença. Porque onde necessitamos fazer conserto, o Senhor necessita homens cheios da presença de Deus. O Senhor necessita de mulheres cheias do Espírito Santo. Vamos imaginar que nós temos que fazer esse trabalho aqui em Criciúma. Vamos imaginar que chega o melhor pregador de todos os tempos. Nós falamos, vamos a separar o melhor hotel, a melhor casa para ele, com todo o conforto necessário, o melhor carro para poder estar confortável, para poder se sentir bem. Vamos alugar o estádio do Tigre, vamos repartir panfletos, para que ele possa pregar a multidões de pessoas, para que possa pregar a multidões de gente, para que possa pregar a cidade inteira. Necessitamos encher o local de pessoas, para que este servo de Deus possa pregar a palavra. Mas o Senhor pegou a João Batista, mandou ele se vestir com peles de camelo, mandou ele se alimentar com mel silvestre, e mandou ele a pregar no deserto.
No deserto, igreja, não tinha ninguém. Mas como o Espírito de Deus estava com ele, as multidões iam atrás dele, porque a presença do Senhor estava junto. O Espírito de Deus estava junto com ele. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus vai pregar em qualquer lugar, vai pregar nos melhores cenários ou nos melhores altares, ou vai pregar nos cantos da cidade, mas se o Espírito de Deus está junto, as multidões o seguirão, as multidões o cercarão, porque as pessoas verão que há poder de Deus, que há poder de Deus. Que mensagem, qual era a mensagem de João Batista? Nós poderíamos dizer para ele: João, tu vai pregar hoje na Rei dos Reis. Faz o seguinte, cara. Você pode começar pregando uma piadinha para você ganhar o auditório. Começa contando uma piada para poder ganhar o auditório, para ganhar o riso das pessoas. Assim você terá colocado as pessoas no bolso. E depois você já prega o que tu tens para pregar. Mas sabe o que eu vejo? A geração de hoje, queremos ouvir pregadores que nos digam que tu és lindo, que tu és linda, que tu vai ter o que tu queres. Deus é obrigado a te dar o que tu queres, o que tu sonhaste, o que tu viste, o que tu tocaste. Mas esse não é evangelho, porque o evangelho que não leva arrependimento não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é aquele que te leva a arrependimento, mudança de vida, transformação total de vida. Então João Batista não necessitava se levantar e contar uma piadinha para primeiro ganhar o auditório. João Batista, cheio do Espírito Santo de Deus, vinha as multidões que seguiam ele, multidões de homens e mulheres, pecadores, miseráveis, adúlteros, doentes da alma, doentes do espírito, doentes do corpo. E ele ficava de pé e falava para eles: geração de víboras, quem falou para vocês que fugiriam do juízo de Deus? E os homens mais pecadores daquele tempo buscavam ele e falavam: João, que devemos fazer para mudar de vida? O que nos está faltando hoje, igreja? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer hoje ao Senhor. O que eu devo fazer para mudar de vida? Eu falei essa semana ao Senhor: eu não quero ser mediocre. Eu não quero ser frustrado espiritualmente. Falava: Senhor, se tu achas que eu sou um mediocre pastoreando a igreja, eu coloco à disposição do meu cargo. Eu não quero fazer as coisas conforme a minha cara. Eu quero fazer as coisas conforme o teu Espírito. Eu falava para o Senhor: Senhor, o que eu devo fazer para mudar? O que eu devo fazer, Senhor, para eu crescer espiritualmente contigo? O que eu tenho que fazer, Senhor, para ver uma mudança na minha vida? Por isso, quando eu li aqui a passagem de Mateus, de João Batista trazendo essa palavra, não tremiam os joelhos dele para poder trazer palavra de confronto que o Senhor colocava na sua boca. E hoje temos temor de pregar o evangelho verdadeiro porque as pessoas se ofendem.
Porque as pessoas não querem ser confrontadas. Porque as pessoas se doem imediatamente. As pessoas se machucam. Assim nós nos colocamos no meio dessa multidão que seguia João Batista. Começando por mim, e vocês do meu lado, João Batista se levantaria e diria para nós, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E sabe o que acontecia? As pessoas permaneciam ouvindo ele. Os cobradores de impostos mudavam, os soldados romanos mudavam, e eles eram conduzidos até o rio Jordão, e eram cheios do Espírito de Deus, porque o verdadeiro Evangelho te leva ao arrependimento, te leva à mudança, te leva à transformação, te leva à salvação da tua alma. Ser cheio do Espírito Santo não é levar uma vida atrativa, uma vida atraente. João Batista era cheio do Espírito Santo e cortaram a cabeça dele. Então, se tu estás esperando ser cheio do Espírito Santo para ter a melhor vida, as grandezas e tudo, o Senhor pode nos dar sim, mas esse não é o propósito da nossa vida. Se esse é o teu propósito, tens perdido o caminho. Levar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é uma vida inquietante, é uma vida marcante. Muitos poderiam aceitar a mensagem de João Batista, outros talvez se rejeitariam a mensagem, mas ninguém poderia falar que ele não falava a verdade. A vida dele inquietava as pessoas. Escutei uma vez uma mulher que disse o seguinte: ela disse para o pastor dela: pastor, hoje eu tentei evangelizar o meu médico, mas foi uma experiência muito frustrante na minha vida. E o pastor dela disse: mas por quê? O que aconteceu? Ela falou: pastor, é porque eu fui ver o médico. Eu falei para ele que eu já tenho uns 15 dias que não consigo dormir. Eu estou ansiosa, não estou em paz, não consigo dormir tranquilamente. O médico me receitou remédios para eu poder dormir. E quando eu me lembrei que eu tinha feito um propósito de evangelizar, eu peguei um panfleto que estava dentro da minha bolsa e entreguei para ele. E nesse panfleto estava escrito como ter a paz de Deus no coração. E o médico disse que olhou o panfleto, leu e falou para ela: minha senhora, você vem me falar da paz de Deus, sendo que eu acabei de receitar remédios para você ter paz para dormir. Como que a senhora me fala de algo que tu não tens? Como nós queremos pregar a verdade que nós vivemos. Como nós queremos levar uma vida poderosa espiritualmente se estamos vazios do Senhor? Provas todos enfrentaremos, provas todos vamos passar, tentações somos submetidos todos os dias. Mas se estamos cheios da presença de Deus, vamos suportar, vamos passar, vamos vencer. Porque o Senhor disse: eu venci o mundo. Grupo de louvor, por favor. O problema nosso, igreja, o que nós estamos passando, é que estamos falando de coisas que nós não vivemos. O problema nosso, os cristãos, é que estamos falando de coisas que não temos. Estamos falando de um poder que não se manifesta em nossas vidas.
Estamos falando de uma transformação que não se evidencia em nosso caminhar. Estamos falando, irmãos, de frutos do Espírito que nós não temos. E sabe que na igreja, na rua, nos identificamos como cristãos, que não somos. Porque hoje estamos sendo e vivendo uma realidade de cristãos que estamos vazios. Mas eu quero te dizer que ali onde o Senhor te colocou, no trabalho, na escola, na universidade, em tua casa, necessitas ter uma vida cheia do Espírito Santo. Não podemos pretender seguir caminhando como cristãos e estarmos vazios de Deus. Porque uma vida que é cheia do Espírito Santo é uma vida que inquieta outras vidas. É uma vida que atrai outras vidas. É uma vida que comove outras vidas. É uma vida que toca o coração dos demais. É uma vida que transforma os demais. O que você está tendo dentro de ti para poder compartilhar com os outros? A palavra do Senhor nos diz, igreja, Rei dos Reis, que necessitamos ser cheios do Espírito Santo. Fica de pé, por favor. Como eu poderia me chamar cristão se eu sou vazio de Deus? Como eu poderia subir nesse altar a pregar se estou vazio do Espírito? Como posso me chamar um ministro de louvor se estou vazio do Espírito Santo? Como eu posso me chamar um professor da escolinha se estou vazio do Espírito de Deus? Como eu posso dizer que sou diácono se eu estou vazio do Espírito Santo de Deus? Como posso dizer que sou intercessor se a minha vida está vazia de Deus e não há autoridade de Deus sobre mim? Como eu posso dizer que eu sirvo ao Senhor nas mídias só porque pego uma câmera e um telefone? Isso é servir a Deus, e não podemos servir a Deus vazios. Como eu posso dizer que eu sou um líder de grupo de conexão para liderar outras pessoas e eu não me deixo ser liderado, eu não me deixo ser pastoreado e eu estou vazio de Deus? Como eu posso dizer que eu sou cristão e que eu vivo para Deus se as marcas de Cristo não estão em mim? Eu quero te convidar a que você pergunte hoje para Deus. Que você pergunte para o Senhor essa noite: Senhor,